Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo, iniciando agora uma série sobre interpretação apocalíptica. Hoje falaremos um pouco mais sobre os métodos, ou o melhor método para se interpretar as profecias apocalípticas, tanto do livro de Daniel, quanto do livro do João, do apóstolo João, o livro de Apocalipse. Esse vídeo, essa série, é com o intuito de tentar demonstrar aos irmãos que devemos ter métodos e uma forma para se interpretar as profecias, pois eu vejo que grandes teólogos, às vezes, interpretam as profecias ao seu bel prazer, da forma que lhe convém, não tem uma metodologia certa, um jeito padronizado, digamos assim, de interpretar as profecias. Aquilo que convém, interpreta de uma forma, aquilo não é de outra forma. Devemos ter em mente que as Sagradas Escrituras, uma regra clara, a primeira regra da exegese, que a Bíblia interpreta a si mesma. Como os irmãos podem ter visto no último vídeo, o vídeo sobre a marca da besta, tudo que eu disse ali foi tirado da própria Bíblia e a Bíblia interpretou a si mesma, não trouxe nada de fora da Bíblia. Ainda que você discorde, mas se você ver aquele vídeo com honestidade, você verá que tudo que eu disse ali foi tirado de dentro da própria palavra de Deus. E essa é uma regra fundamental para não incorrermos em erro e até em heresia de trazer conceitos e ideias extra-bíblicas para dentro da Bíblia. E hoje eu quero demonstrar para os irmãos que devemos ter um método para isso. E falaremos um pouco sobre isso, porque a Bíblia, uma outra regra também da exegese, nos diz que a Bíblia não se contradiz. E é o que eu pretendo demonstrar. E uma curiosidade para os irmãos, como falaremos de Apocalipse e Daniel, se os irmãos, aconselho os irmãos que leiam tanto o livro de Daniel, um livro pequeno, quanto o livro do Apocalipse. São dois livros pequenos, se a pessoa sentar ali, uma hora lê os dois livros juntos. E é necessário que tenha em mente, tudo que eu falar aqui é necessário que você tenha em mente e lembre do texto, para você poder se localizar dentro do texto. Quando a gente vê um livro de Daniel e Apocalipse, é como se Deus desse a história da humanidade. Eu uso duas explicações simples. Se Deus desse a história da humanidade desde Daniel até a volta de Cristo. Essa história, se ela fosse dividida em 10 capítulos, Deus deu 7 capítulos para Daniel e deu 7 para João. Ou seja, Daniel fala do capítulo 1 ao 7, ao 7º, e teria dado para João o restante, porém, começando ali no capítulo 4. Ou seja, os livros se entrelaçam e um traz mais informações sobre o mesmo assunto, detalhes que o outro não trouxe, e todos os dois livros devem ser entendidos juntos. É uma história fascinante, por isso a importância de estudarmos Daniel e Apocalipse juntos. E quando a gente olha o livro de Daniel, no capítulo 2, vemos ali que o rei tem um sonho, ninguém consegue entender o sonho, e nesse sonho ele vê uma grande estátua, ele tem o sonho e esquece o sonho. Queria que os magos dissessem para ele qual era o significado do sonho, mas porém primeiro dissessem o sonho e qual o significado. E aí ninguém consegue, somente Daniel, que Deus dá a ele o sonho, Deus dá a ele a explicação do sonho e o sonho. E aí nesse sonho o rei Nabucodonosor, ele viu uma estátua gigante. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. E ele viu uma grande pedra sendo cortada sem auxílio de mãos e destruindo a estátua nos pés e se transformando em um reino que jamais passaria. O próprio anjo explica que esse reino que jamais passaria, temos claras evidências que é o reino de Cristo, é o único reino que durará para sempre, por ocasião da sua vinda. E o Daniel explica, tu és a cabeça de ouro, ou seja, que aquelas partes metálicas da estátua seriam reinos que se levantariam na terra depois de Nabucodonosor e até a pedra destruir, até a volta de Cristo. Ou seja, ele vê 4 partes na estátua. Essa estátua ela é dividida em 4 partes. Ela tem a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés ferro com barro. E é interessante que ela é uma divisão, 4 partes, e os pés, se somarmos, tem 10 dedos. Falarei um pouquinho sobre os números de Daniel e Apocalipse para os irmãos entenderem a curiosidade que o livro de Daniel e Apocalipse nos traz. Ou seja, nessa visão, vemos 4 partes e subdividida em 10 partes. No capítulo 7, Daniel tem a visão referente aos mesmos reinos, porém com símbolos diferentes. Nessa visão do capítulo 7, Daniel vê um urso, vê um leão, vê um leopardo com 4 cabeças e um bicho terrível e espantoso, ou seja, 4 animais, que também representam 4 reinos, os mesmos 4 reinos de Daniel capítulo 2. Esses 4 animais, o último animal, o terrível e espantoso, tem 10 chifres, ou seja, 4 animais e o último tem 10 chifres, assim como a estátua. É interessante a coincidência numérica desses fatores. E quando a gente vai para Apocalipse, é tão interessante que nesses 4 animais, que é o urso, não, é o leão, o urso, o leopardo com 4 cabeças e o terrível e espantoso. Quando João vê a besta, ele vê a besta lá, deixa claro que ela é semelhante a um leopardo, tem voz de leão e semelhante a um urso, no capítulo 13 ali. E essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha que interessante, quando a gente analisa os 4 animais de Daniel, que são esses animais, o leão, o urso, o leopardo com 4 cabeças e o terrível e espantoso com 10 chifres. Faz uma conta para os irmãos entenderem. Leão, uma cabeça. Urso, outra cabeça, uma cabeça apenas. Leopardo com 4 cabeças. Aí temos aí 6 cabeças. E o terrível espantoso com uma cabeça apenas temos 7 cabeças. Ou seja, os 4 animais têm 7 cabeças. Porém, o último animal tem 10 chifres. Ou seja,
São 7 cabeças e 10 chifres. A besta que João vê tem 7 cabeças e 10 chifres. E é semelhante a um leopardo, tem voz de leão. De Leia lá o capítulo 13. Isso é muito interessante, como que os livros têm uma intertextualidade magnífica, até nos simbolismos. E hoje eu quero falar com os irmãos um pouco sobre algumas datas que vemos nesses livros, que às vezes alguns irmãos interpretam uma data de uma forma no mesmo livro, em outro capítulo essa data de forma diferente, eles vão variando as interpretações das datas, levando-os a uma interpretação completamente fora daquilo que as escrituras nos apresentam. Quando a gente vê Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, vemos aí 3 tempos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Se formos para Daniel 11, no capítulo 13, o próprio Daniel nos explica quanto equivale esse um tempo, né? Porque o reino do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e a cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Ou seja, então sabemos que esses tempos e meio, esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, equivale a 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Já temos essa informação que o próprio livro nos dá. E quando a gente olha também, além desses 3 tempos e meio de Daniel 7:25 e Daniel 8:14, temos outra referência cronológica de tempo, que é o seguinte: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ou seja, 2.300 tardes e manhãs. É interessante esse simbolismo, tarde e manhã. Alguns querem interpretar essa data como sacrifício, sendo referente ao sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Isso é um erro grotesco, que não vemos essa referência na palavra de Deus. Todos os sacrifícios que aparecem na palavra de Deus aparecem como o sacrifício da manhã e da tarde, da manhã e da tarde. Nunca na palavra de Deus aparece a sequência de sacrifício da tarde e da manhã, como aqui. Quando Daniel usa essa metodologia, tarde e manhã, a mente dele está voltada lá para o Gênesis. Houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã no segundo dia, houve tarde e manhã no terceiro dia. Ou seja, 2.300 tardes e manhãs é um símbolo que a própria palavra nos mostra, voltando lá para Gênesis, usando a Bíblia para interpretar a Bíblia mesma, que tarde e manhã significam 2.300 dias. E é interessante que se formos para Daniel 9:25, temos também outra referência de tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Essa é uma profecia interessantíssima, muito importante, iremos estudá-la com mais tempo, com mais detalhes, o texto dentro do contexto. E é interessante que Daniel, quando fala das 70 semanas, guardem bem, é uma profecia maravilhosa, mas 70 semanas. 70 vezes 7 dias, ou seja, 70 vezes 7. É interessante que onde Daniel tirou esse simbolismo? Quando a gente olha na palavra de Deus, no livro de Levítico, no capítulo 25, verso 8, nos mostra sobre o ano do jubileu, como que era para contar os dias até o ano do jubileu. Diz assim no verso 8, contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos, ou seja, e aqui no verso 9 fala sobre expiação, quando a gente entende esse contexto do ano de jubileu e o contexto de expiação aqui no verso 9, é que então no mês 7º, aos 10 do mês fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. É tão interessante que o que Cristo fez foi expiação pelos nossos pecados, ele pagou pelos nossos pecados. E Daniel narrando ali, Daniel 9:24, ele está falando sobre Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo. E essas 70 semanas são tiradas daqui, aqui são 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7 semanas, 7 dias, que dão 49 dias, mas referindo-se a 49 anos. E Daniel usa o mesmo simbolismo, 70 semanas de 7 dias, que se refere a 7 anos, que dá 490 anos. Iremos estudar isso de forma mais profunda, mais detalhada, nos vídeos posteriores. Mas eu quero que os irmãos atentam a esses números e essas datas. E em Daniel, no capítulo 11, no capítulo 12, no verso 3, temos aqui uma referência, perdoe-me, no verso 7, que o anjo falando para Daniel, isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, esse mesmo simbolismo de 3 tempos e meio, 3 anos e meio, aparecendo no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 7. E no capítulo 12 também, no verso 11, diz assim, depois do tempo em que o sacrifício de ar for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. E no verso 12, bem-aventurados que espera e chega até 1.375 dias, ou seja, outros símbolos. E no Apocalipse não é diferente. Quando vemos no livro do Apocalipse, em especial ali na perícope da marca da besta, ali que é o ápice, o centro do livro do Apocalipse, temos vários números ali, e é interessantíssimo como que João coloca esses números e a forma que João nos mostra. Em Apocalipse, no capítulo 11, verso 3, diz o seguinte, falando sobre as duas testemunhas, ele diz,
Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, ou seja, 1260 dias. E é tão interessante que essas duas testemunhas iriam profetizar no mesmo período de tempo, que é repetido 4 vezes em Apocalipse, porém João, para dar ênfase, ele usa 4 tipos de marcação de tempo para dar ênfase ao que a besta faria, o que aconteceria com a igreja e todo esse enredo envolvido na marca da besta. Aqui ele usa 1260 dias. Quando a gente olha aqui em Apocalipse 12, no verso 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, ou seja, as duas testemunhas profetizando por 1260 dias, e a mulher, que é um símbolo que depois explicarei da igreja, estaria no deserto, Deus a sustentando por 1260 dias. E aí, João não para por aqui. João vem em Apocalipse 12, 14, ele diz assim: e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, é o mesmo período. Primeiro representado por 1260 dias, as duas testemunhas, depois 1260 dias, a mulher no deserto, depois as asas são dadas a essa mulher para ela se refugiar no deserto por 3 tempos e meio. E continuando no capítulo 13, no verso 5, que é o mesmo período de tempo da mulher e das duas testemunhas, vemos a besta fazendo suas atrocidades, e aqui nos diz, no verso 5, o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, autoridade para agir 42 meses. Ou seja, esse período de tempo que é referido como 1260 dias, 3 tempos e meio e 42 meses se referem ao mesmo período de tempo. E é tão interessante que a conexão entre esses textos é a mulher sendo protegida por Deus, ela indo para o deserto nesse mesmo período de tempo, que é o equivalente a ser sustentada por Deus, e ir para o deserto é o mesmo referência, é uma forma de dizer o mesmo fato. As duas testemunhas profetizando nesse mesmo período de tempo e a besta agindo nesse período de tempo. Ou seja, todas essas 3 formas que João usou, 3 tempos e meio, 1260 dias e 42 meses, se referem ao mesmo período de tempo. E quando a gente olha, qual o melhor princípio para interpretarmos isso? O princípio que eu uso, eu gosto de usar, é o que eu acho que é o princípio mais coerente com as escrituras, e demonstrarei isso a partir de agora, é o princípio dia-ano, que cada dia equivale a um ano. Aqui vemos que em Daniel as 70 semanas são 70 vezes 7 dias, 1000 tem o equivalente a 1290 dias, 1335 dias, 2300 tardes e manhãs, que significam 2300 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é esse mesmo período de tempo aqui, que aqui foi trazido como 1260 dias também. Aí eu uso o princípio dia-ano, que é um princípio profético que as escrituras nos mostram que cada dia em profecia equivale a um ano. Ou seja, iremos ver aqui alguns textos que comprovam o que eu estou dizendo. Êxodo capítulo 13, verso 10. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Pode parecer estranho que está de ano em ano, mas no original hebraico está de dia em dia, ou seja, a Páscoa era para ser guardada de dia em dia. Ou seja, eles usavam o princípio de ano, ou seja, um dia equivalendo a um ano. Isso é comum nos escritos veterotestamentários. E isso é comum. Vemos aqui que um dia equivale a um ano. Se olharmos também aqui em 1 Samuel 27, verso 7, temos a mesma referência. Diz assim: e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Aqui está 1 ano e 4 meses, mas no original está 1 dia e 4 meses, ou seja, um dia equivalendo a um ano. Isso é muito comum na Bíblia hebraica. Se olharmos aqui também em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 21, diz o seguinte: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir os seus votos. Ou seja, ao sacrifício aqui está dias. O sacrifício que foi traduzido como sacrifício anual está sacrifício de dias. No capítulo 2, verso 19, temos a mesma referência. Diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Aqui é interessante que aparece a palavra de dias em dias, e aqui anual aparece de ano, é Yamim. Que Yom é dia em hebraico, e Yamim é dias no plural. É interessantíssimo que eles usam muito a referência de dia para representar um ano. Juízes 11:40, vemos a mesma coisa. As filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Ou seja, as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano. Aqui no original está de dia em dia, ou seja, elas saíam todo ano, 4 dias. Aqui está todo dia. Os hebreus, ao lerem esse texto, saberiam que um dia aqui equivaleria a um ano, ou seja, um dia é igual a um ano. Isso é uma linguagem muito comum para os hebreus, que um dia equivale a um ano. E se olharmos os 2 textos mais famosos que temos na Bíblia, o texto de Números, no capítulo 14, verso 34, que diz o seguinte: no verso 34, diz o seguinte: quando os espias foram espiar a terra de Canaã, a pedido de Moisés,
Eles foram olhar a terra, ficaram lá 40 dias e voltaram para trazer o relatório, digamos assim, sobre como era a terra de Canaã. E eles trouxeram um resultado assim desanimador, desmotivador para o povo. Apenas Josué e Caleb trouxeram a perspectiva correta, a perspectiva boa da terra. E diz assim o texto: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Ou seja, eles ficaram 40 dias e receberam como castigo o tempo de 40 anos para peregrinarem no deserto. Por causa de 40 dias, Deus deu a eles 40 anos de peregrinação no deserto. E esse mesmo texto é repetido em Ezequiel 4, verso 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto e profetizará contra ela. Ou seja, aqui vemos que o princípio dia, um dia equivalendo a um ano, é um princípio muito conhecido pelos hebreus, e eles, ao lerem um texto, eles sabiam que ali apareceu a palavra dia, mas ion, que é dia no singular, e yamin, que é dias no plural. Muito provavelmente, aquele dia se referia a um ano, de dia em dia, de anos em anos. Um dia e 4 meses, um ano e 4 meses. Então era uma linguagem muito conhecida pelos hebreus. Por isso, eu acredito que o melhor método para se interpretar as profecias apocalípticas é o método de interpretação cronológica, que um dia equivale a um ano. E você pode discordar de mim, você pode usar outro método de interpretação, você pode usar qualquer outro método, desde que este método seja embasado nas Sagradas Escrituras, tenha demonstrações de usos dele nas Sagradas Escrituras e que esse método seja usado em todos os números que aparecem tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Porque o pessoal às vezes usa métodos que aparecem nas Sagradas Escrituras como o método de ano, mas eles escolhem aqui, esse texto eu vou interpretá-lo como dia ano, não, aquele ali eu vou interpretar como dias literais, aquele outro ali eu vou interpretar como sacrifícios, serão tantos sacrifícios, e aquele ali vai ser dias literais também, e esse outro aqui não, dia ano não. Devemos ser coerentes, usar um método que é bíblico e se formos usar de ano, todos os dias serão interpretados como dia ano. Se formos se usarmos dias literais, todos os números deverão ser interpretados como dias literais. Espero ter ajudado com esse vídeo. Esse vídeo é o início de uma série que faremos sobre Daniel e Apocalipse. Espero vocês nos próximos vídeos, que será uma aventura muito boa estudando a palavra de Deus e as profecias que Deus nos deixou reveladas para o tempo do fim, para entendermos as ações investidas do inimigo e como estarmos de pé e firmes esperando a volta do nosso Deus e Salvador Jesus. Fiquem na graça de Cristo e até o próximo vídeo.